Agora sim. Bom, agora, pessoal, a gente vai falar sobre o advento da República, né? Então, a gente teve esse longo período imperial, durante quase todo o século XIX, e aí, no finalzinho do século XIX, sem participação popular efusiva, né, como quase todo marco histórico nacional, e eu digo quase todos, porque os que são esquecidos muitas vezes dos livros de história são justamente os que contam com a participação popular efetiva. A gente já falou sobre isso na aula passada, né? E aí a gente vai ver um pouco sobre como é que o direito vai se comportar com o surgimento da República, né? E aí começo justamente com esse quadro aí, né? Vocês têm um pano de fundo, a gente vai analisar ainda esse quadro tão bonito que foi, inclusive, foi retratado numa cédula, acho que 200 cruzados, uma cédula belíssima, e também num bloco de selo, né? Eu sou colecionador, né, e tenho essas duas peças assim, e sempre me impressionava com a beleza desse quadro. Bom, mas vamos começar. A República foi proclamada, né, em 1889, a gente está vendo aí alguns marcos temporais, 1889, 1890, 1920, 1940, e dentro desses marcos temporais a gente vai explorar alguns marcos legais ou constitucionais que marcaram esse período. E a gente vai começar justamente pelo Código Penal de 1890. Olha só, isso não é coincidência. Da mesma maneira como a gente teve o primeiro código que surgiu na época do Império, foi o Código Penal, logo depois da Constituição, né? Aqui a gente vai ter o Código Penal na República antes da Constituição, que a proclamação da República aconteceu em 1889, a Constituição é de 1891. Antes de ter a Constituição, ele já tinha o Código Penal, né? E aí, vocês vão observar, uma coisa que é feita assim, às pressas, obviamente vai ter vários problemas, né? Então, a gente vai ter muitas críticas à forma como ele foi redigido. Ele vai consolidar vários preconceitos que já existiam em relação aos diplomas do século, da época imperial. Vamos ver cada uma aqui, as principais aqui, né? E da mesma maneira como aconteceu com o Código Criminal de 1830, a gente vai ter o primeiro título da parte especial destinado a quê, pessoal? Aos crimes contra a existência política da República. Ali no Império, a gente tinha os crimes contra a existência do Império, né? Aqui a gente tem os crimes contra a existência política da República. Ou seja, o Código Penal demarcando, olha, não vamos retroceder. Proclamou-se a República, República neles, né? República para sempre. A gente tem, no título 8º, os crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor, que hoje seriam os crimes contra os costumes. E esse Código Penal só vai ser substituído em 1932 com a chamada consolidação das leis penais. Ainda não é um código, mas a consolidação de tudo que foi modificado a partir daí, certo? Como aspectos positivos, a gente vai ter que reconhecer a abolição de algumas penas ainda admitidas no Código passado, como a gente viu, né? Como as penas de galés, banimento, morte, em casos excepcionais, e a instituição de uma pena máxima da pena, certo? De uma duração máxima da pena. A pena teria que ser cumprida no período máximo, não permitindo as penas perpétuas, né? E como é que eram tratadas as mulheres? Agora a mulher vai ter vez, agora a mulher vai ser respeitada. Não, ainda não. Porque lá no artigo 268, da mesma maneira como o Código Criminal anterior, a gente tinha lá a pena do estupro da mulher virgem ou não, mas honesta, né? Então, a pena era de prisão de 1 a 6 anos. Mas, se a estuprada for mulher pública, e assim, não me perguntem o que vocês poderiam considerar como mulher pública, né? Ou prostituta, a pena é de 6 meses a 2 anos. Vejam que há uma redução significativa se essa mulher é pública ou
prostituta. E, assim, incluam aí na mulher pública a mulher que fuja do padrão de clausura aos mandos do seu marido, né, ou do seu pai, muitas vezes, certo? E em relação aos negros, agora a gente está na república, a gente começa a república tendo abolido a escravidão, que grande conquista, nada mais de perseguição aos negros? Não. Porque o artigo 402 do Código Penal de 1990 prevê lá, olha o tipo, fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoas certas ou incertas ou incutindo temor de algum mal. Capoeiragem, pessoal, é algo da própria cultura africana, a cultura dos negros que aqui se instalaram, que aqui se desenvolveram, né? Isso era considerado crime. Então vejam aí que essa prática, uma prática esportiva, uma prática, às vezes, muitas vezes até ligada à religião, né, era tido como tipo penal. Porque é o direito penal o instrumento, muitas vezes, utilizado para a repressão da parcela da população que a elite encarregada da elaboração das leis quer ver refreada. Lembrem-se que muitas das movimentações populares do século XIX aconteceram a partir de escravos ou ex-escravos, de pessoas de origem humilde, que não se conformaram com o estado de submissão, né, de sujeição, de subordinação, de escravidão a que estavam sujeitos, certo? Então, vejam que a criminalização do negro, mesmo já liberto, continua, certo? Bom, depois disso, logo após, a gente teve a Constituição de 1891. E olha que interessante. Muitos vão imaginar que a Brasília, que foi construída, né, que foi inaugurada em 1960, a ideia de Brasília é recente, mas não, né? Lá no artigo 3º da Constituição de 1891, já se previa a construção de uma capital federal no Planalto Central, numa zona de 14.400 km², de maneira a que ficasse equidistante de todos os extremos do país, ou seja, na região central. E a Constituição de 1991 vai prever a eleição direta para presidente da República. Mas qual é a pegadinha? No finalzinho do Império, vocês devem se lembrar que a gente falou sobre isso, era o voto censitário, beleza. Mas, para os cargos que se permitia a eleição, não se exigia a alfabetização, né? Então, imagine que hoje a gente tem um índice de analfabetismo, e eu estou falando aqui, não falo nem do analfabetismo funcional, viu? Mas o analfabetismo ainda é significativo, mas houve uma grande melhora no país. Mas imagine o século XIX. Dessa maneira, as pessoas analfabetas também poderiam votar, né? Mas o que foi que aconteceu? A Lei Saraiva, de 1881, passou a exigir a alfabetização de eleitores e candidatos. O que foi que aconteceu? Os eleitores, que eram mais de 1 milhão, isso é uma população muito maior, né? Eles diminuíram para 117 mil. O colégio eleitoral foi reduzido a 1/10 do que era, em razão dessa exigência. Então, vejam que a eleição para presidente da República era a eleição direta, mas contava com a parcela ínfima da população brasileira, não é verdade? E esse comparecimento às urnas para a eleição, ele se manteve inferior a 4% até a década de 30. Foi quando houve uma participação maior, inclusive a participação das mulheres, né?
Nossa primeira Constituição republicana, por exemplo, excluiu do texto o dever do Estado de prestar educação. A educação não era importante, né? Eu me lembro que eu fiz uma visita ao Chile e o guia disse, olha, a preocupação com a educação no Chile, ela começou no século XIX, pensando nos 100 anos para frente, né? E a gente vê como isso se revelou útil para aquele país. E a Constituição de 1891 teve uma clara influência da Constituição dos Estados Unidos a partir do próprio trabalho de Rui Barbosa, né? Tanto que o Brasil era os Estados Unidos do Brasil. Não sei se vocês se recordam, logo nas nossas primeiras aulas eu mostrei uma célula da época, né? Os Estados Unidos do Brasil. A nossa bandeira ela ia ser muito assemelhada à americana, só com o verde e amarelo substituindo o vermelho, azul e branco, né? Mas não chegou a esse nível e a gente teve uma federação bem diferente da americana, porque a gente tem um Estado unitário continental, depois fragmentado. Nos Estados Unidos, não. A gente tem uma fragmentação inicial que depois construiu uma união forte, certo? Mas foi o regime federalista que a gente adotou aqui na nossa primeira Constituição, certo? Bom, aí veio o Código Civil, finalmente o Código Civil brasileiro, com o chamado Código Civil de Clovis Bevilacqua, lá em 1916. O que é que o Código Civil representou como marco, pessoal? Primeiro, ênfase, mais uma vez, nos direitos patrimoniais e no individualismo. É o que sempre se dizia, o Código Penal para os pobres, o Código Civil para os ricos, porque quem não tem nada quer saber de direito de sucessão, até hoje, né? Quem é que vai deixar a herança? Né? Então, o povo pobre não deixa herança, deixa dívida, né? E aí o Código Civil, ele reproduzia esse interesse. O Código Civil quando tratava de obrigações e contratos, não era algo que satisfazia ou atendia a interesses da população mais humilde do Brasil, né? Tanto que a gente tinha uma linguagem quase erudita no código. E vejam o que é que diz sobre a linguagem Miguel Reale, que foi o autor do anteprojeto que depois terminou virando o nosso novo Código Civil de 2002. Ele diz o seguinte: o problema da linguagem do projeto preocupou desde o início os membros da comissão, lembrados de que, quando da elaboração do Código 16, tais questões prevaleceram, como com sutil ironia foi sublinhado por Clovis, numa preferência pela forma em detrimento da matéria jurídica, ou seja, nem interessava muito a matéria, sempre o negócio bem escrito era o que importava, né? Embora seja belo, ideal a ser atingido, da composição dos valores formais com o da técnica jurídica, o que foi acontecer, não sei. Peraí. Nem sempre será possível atendê-lo. Então, o que é que Miguel Reale queria defender? Bom, a gente fez uma adaptação para que a linguagem não ficasse também inacessível, mas a gente também manteve os institutos com seus nomes originais, porque senão iria causar confusão na própria aplicação desses institutos. Mas eu queria sublinhar para vocês, pessoal, mais uma vez, os valores que esse código consolidou, que eram valores que eram espargidos em todo o ordenamento jurídico desde o século XIX, como a gente viu, né? Olhe lá quando a gente falou sobre a família, a tradicional família brasileira, né? O artigo 6 do Código Civil dizia, artigo 6º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 2, as mulheres casadas enquanto subsistia a sociedade conjugal. As mulheres casavam e elas perdiam uma parcela da sua capacidade civil. Elas eram relativamente incapazes. Por quê? Porque elas dependiam da outorga marital, né? Eles dependiam da autorização marital. Para tudo, professor? Não, mas para quase tudo. Veja o artigo 233, depois foi revogado. O marido é o chefe da sociedade conjugal. E cala a boca.
né? Compete-lhe o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal, né? Então, vejam, a mulher pública, a que fazia menção ao Código Penal de 1890, pode ser a mulher que não se subjuga a essas ingerências do marido, tá certo? Foi assim que foi moldada a tradicional família brasileira, que a gente tanto vê sendo celebrada até os dias de hoje, né? Subjugação da mulher, uma família patriarcal, em que a mulher, inclusive, era submetida à violência do próprio marido de forma impune, né? Hoje nós temos algumas garantias, mas ainda impregnada na nossa cultura esse, esse, esse subjugar da mulher. E aí a gente chega, finalmente, à Constituição de 1934. E aí, pessoal, antes de falar sobre a Constituição de 1934, eu queria escutar do grupo. Aliás, vou só fazer essa pequena introdução, né, dos antecedentes à Constituição de 1934, porque havia um interesse muito grande em ter uma Constituição. Isso com a crise que se gerou após o finalzinho ali da Primeira República, né? E aí, com o golpe de Vargas, instituindo esse governo provisório, o governo provisório, veja só o que dizia o decreto 19.398. O governo provisório exercerá discricionariamente em toda a sua plenitude as funções e atribuições não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que eleita a Assembleia Constituinte estabeleça a reorganização constitucional do país. Ou seja, olha, a gente está aqui só quanto, mas a gente quer mesmo é uma Constituição. O Poder Judiciário Federal dos Estados do Território do Acre e do Distrito Federal continuará a ser exercido da conformidade das leis em vigor, com as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a presente lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já. Para vocês terem ideia, o governo provisório ele vedou a apreciação judicial dos atos do governo, desse próprio governo, porque terminaram por assumir uma posição superior às normas constitucionais. E aí o povo aguentou um tempo, né, mas terminou havendo um clamor por essa Constituição, né, a ponto de haver a chamada a Revolução Constitucionalista, né, para que essa Constituição finalmente viesse à tona. E até lá, a gente teve, nesse meio tempo, um Código Eleitoral em 1932. Mas, nesse ponto, eu já chamo aqui quem vai apresentar, né, do Grupo 5, sobre a Constituição de Weimar, que aí vocês vão saber por que a sua relação com a Constituição de 1934. Pois não. Um minuto aqui. Podem começar. Vou ligar a câmera só. Tá com a câmera ligada? Aí, agora sim. Boa noite. Sou Arthur, do grupo sobre a Constituição de Weimar. Pode passar o slide. Júlio? Obrigado. Não, o anterior. Primeiro a gente vai apresentar o contexto histórico da Constituição de Weimar. Primeiramente, a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa na época. A Europa tinha acabado de sair, a Alemanha e a Europa tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra sem precedentes na história. A Alemanha ficou totalmente devastada, em uma crise econômica profunda, e a corrente política que estava sendo mais influente naquela época era a esquerda. Tanto os sociais-democratas, do SPD, quanto da USPD, que eram socialistas.
Os socialistas tinham um nome expoente naquele período, que era Rosa Luxemburgo. Uma ideia dela, basicamente, do livro que ela tinha, Reforma ou Revolução, era: se o capitalismo, mediante reformas, não conseguir acabar com as contradições do capitalismo, essas reformas não serão suficientes. Então, se precisa de outro modelo produtivo, socialismo. E era isso que ela acreditava. Sendo que os sociais-democratas acreditavam que essas contradições do capitalismo poderiam ser superadas mediante reformas. E isso foi que ganhou os trabalhadores da época na Alemanha. Foi esse discurso. Então, era basicamente isso que estava acontecendo. Tinha acontecido a Revolução Russa, poucos anos atrás, e esse discurso entre socialismo e reformas mediante educação, previdência, é o que estava acontecendo. Então, foram proclamadas, na época, duas repúblicas, uma república socialista e uma república social-democrática. A social-democrata acabou vencendo e foi ela que teve a sua preponderância diante da Constituição de Weimar. Pode passar o slide. Então, essa Constituição Social-Democrata, ela, para algumas pessoas, ela foi meio contraditória. Por quê? Porque ela conciliou ideais do liberalismo econômico, da formação de um Estado liberal. Que Estado é esse? É o Estado que tem a separação dos três poderes, é o Estado que tem o judiciário. O judiciário ele vai executar a lei, o executivo e o legislativo. E ela tem os seus pontos sociais, que vai ser o que a gente vai descrever aqui. E vai ter os direitos de primeira dimensão, que são os direitos de status negativo, ou seja, aqueles direitos em que o Estado tem que se abster de intervir na vida do indivíduo. É o direito da manifestação do pensamento, da liberdade de reunião, da inviolabilidade do domicílio. E nesse contexto dos direitos de primeira dimensão, a Constituição de Weimar trouxe uma inovação muito importante, que é considerar as mulheres como sujeitos de direito, ou seja, a igualdade jurídica entre homens e mulheres. Diante disso, também existiram outros tipos de direitos, que foram um avanço e foram os mais significativos da Constituição de Weimar para aquele contexto vivido, que são os direitos sociais, os direitos de Estado positivo. O que são esses direitos? São direitos em que as pessoas elas podem exigir algo do Estado, como, por exemplo, educação, previdência social, proteção à maternidade, seguro-desemprego. Então, essa foi a grande evolução da Constituição de Weimar, porque os direitos de status negativo e a formatação do Estado liberal já existiam em vários outros estados, sendo que esses direitos de estados positivos, eles ainda não tinham poucos exemplos no mundo. E mesmo assim, ainda tinha os direitos de terceira dimensão, que são os direitos que a pessoa tem direito ao desenvolvimento, ao progresso, etc. Os direitos coletivos, assim, mais difusos. Pode passar. Júlio? Aí agora a gente vai entrar nesse contexto da Constituição de 1984. Porque o que é que estava acontecendo no Brasil naquela época? O Brasil, ele era um país que teve como presidente Getúlio Vargas, em 1930, e Getúlio Vargas tinha uma bandeira: industrializar o país. Semelhante ao que estava acontecendo na Alemanha naquele período. Você tinha uma industrialização muito forte e que uma sociedade que precisava de um desenvolvimento econômico. Então, Getúlio Vargas, ele conciliou esses interesses liberais de formar um Estado com a separação dos três poderes, que nem veio se desenvolvendo desde a Revolução Francesa. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisavam de direitos sociais, porque naquela época já era entendido que o capitalismo ele não sobrevivia sem que o Estado conseguisse conciliar algumas coisas. A gente estava vivendo já uma época keynesiana do Estado, em que o Estado ele já estava bancando algumas coisas, até em outros, começando a acontecer em outros países, porque isso já vinha depois da crise de 1929. Então, Getúlio Vargas conciliou tanto interesses liberais como sociais, igual à Constituição de Weimar. Então, ele deu, por exemplo, a política do salário mínimo, a carteira de trabalho,
Ele fez uma reforma do modelo previdenciário brasileiro. Então, a ligação da Constituição de Weimar com a de 1934 vai nesses dois pontos. Você tinha uma briga, porque naquela época os comunistas também estavam em evidência no Brasil. Você tinha Luiz Carlos Prestes, a coluna Prestes, que tentava fazer um motim de trabalhadores para fazer uma revolução comunista no Brasil, inclusive Natal, por alguns dias. Foi dominada por essas pessoas. Então você tinha um embate entre os comunistas que queriam tomar o Brasil por causa que a sociedade era muito excludente e que as pessoas não tinham esses direitos sociais, e você tinha Getúlio Vargas, que queria industrializar o país de uma forma capitalista. E ele não poderia fazer isso sem conceder alguns direitos sociais às pessoas. Pode passar. Pode passar. Assim, pode voltar. Outra questão, assim, que a gente vai ver mais um pouco na frente, que está aqui também colocado, é que tanto na Constituição de 1934 quanto na República de Weimar, a gente pode encontrar dois pontos em comum. É a consolidação de um Tribunal de Constitucionalidade, que é o STF, e a utilização de Getúlio Vargas para dar um golpe, tal qual Hitler fez. O que é que Getúlio Vargas fez? Houve um suposto plano Cohen, uma intentona comunista que ia dominar o Brasil, e a partir disso, Getúlio Vargas utilizou a Constituição para dizer que o parlamento precisava ser fechado, para dizer que ele era o líder que ia acabar com aquela revolução comunista que estava acontecendo no Brasil, sendo que era mentira. E ele usou de artifícios constitucionais para colocar o poder todo em si, uma espécie de totalitarismo, né? Tal qual Hitler fez, sendo que a gente vai ver isso mais na frente, nos próximos slides. Pode passar. E aí é o que a gente vai usar, o que a gente vai ver aqui, né? Que é justamente essas brechas constitucionais utilizadas por Hitler no artigo 48 da Constituição de Weimar. Tem um sociólogo que a gente estuda, né, em direito constitucional, La Salle, que ele vai escrever um texto sobre que a Constituição, se ela não corresponder às forças reais de poder, ela é meramente um pedaço de papel. Então é basicamente isso que estava acontecendo naquela época na Alemanha. As forças reais de poder, elas estavam muito ligadas ao fascismo, ao nazismo, e não à Constituição progressista de Weimar. Logo, ela foi perdendo sua eficácia. O que estava escrito ali não estava acontecendo na realidade. E Hitler utilizou o artigo 48, que ele vai dizer, em casos de grande perturbação da segurança pública ou da ordem, tomar medidas necessárias para restaurar a segurança pública e a ordem, se necessário, intervir com a ajuda das Forças Armadas do Reino. Então, ele utilizou disso em um momento em que houve um incêndio no parlamento alemão, e aí ele colocou a culpa nos comunistas, colocou a culpa nos anarquistas, nesses grupos radicais, e disse que o presidente precisava intervir, porque era ele quem ia restabelecer a ordem. E aí ele aplicou essa lei habilitante, que dava tipo direitos totalitários, direitos como se fosse a questão, se a gente fosse pegar para o Brasil, de um poder moderador. Ele podia fazer tudo o que ele quisesse a partir dessa lei habilitante. Então ele começou a cortar direitos da população e etc. E que nem eu acabei de ver, César colocou aqui, realmente é o que algumas pessoas interpretam de forma errada do artigo 142, que as Forças Armadas poderiam intervir no Brasil em caso de instabilidade, que não é verdade. Isso não está previsto no Estado Democrático de Direito, a intervenção das Forças Armadas. Pode passar. E aí a gente vai comentar aqui um pouco da ascensão do nazismo. Para entender a ascensão do nazismo, a gente tem que voltar um pouco no tópico do início da Primeira Guerra Mundial. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, após, no caso, foi assinado o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, ele foi basicamente um acordo feito entre os países para colocar punições à Alemanha por causa da guerra. Porque qual foi o entendimento? A culpa da guerra foi da Alemanha, a culpa da guerra foi deles, então vamos colocar punições a eles. Sendo que
um historiador, Eric Hobsbawm, que ele vai comentar sobre a Primeira Guerra Mundial. Muitas guerras, elas têm objetivos, o objetivo de conquistar um país, conquistar um monumento, uma coisa do gênero. A Primeira Guerra Mundial, para a gente entender ela, a gente tem que entender que eram impérios que estavam combatendo entre si. E na época dos impérios, a política e a economia elas estavam intrinsecamente ligadas. A Alemanha, a Inglaterra e a França, elas dominavam o globo inteiro. Então, não existia propriamente um objetivo para aquelas nações. Não era tipo, depois que eu dominar a Alemanha, depois que eu dominar a Inglaterra, eu vou ganhar a guerra. Não, era uma guerra que não tinha limites. E por isso, ela se transformou em algo tão catastrófico para a época. Uma guerra que não tinha comparações em número de vidas perdidas, nem despesas econômicas que foram gastas naquilo. Assim sendo, a Alemanha perdeu tanto em potencial humano de vidas perdidas, quanto de dinheiro naquela guerra, porque era uma guerra limitada, era uma guerra que você não tinha limites para onde ir. E mesmo assim, após isso, ela ainda perdeu suas colônias, que ela possuía, o Império Alemão, no caso. Então, movimentos alemães que eram ligados ao passado, eram ligados à questão feudal alemã, eles ainda eram muito fortes no país e eles começaram a crescer diante do discurso de que a Alemanha deveria ser grande novamente e de que a glória alemã deveria ser restaurada. Então, houve a perda do Império Alemão por causa da guerra e você tinha grupos que queriam restaurar esse império, restaurar essa glória que um dia foi dada à Alemanha. E a crise econômica ajudou muito nisso, porque você tinha uma Constituição que dava direitos às pessoas e elas não podiam ter esses direitos por causa da crise. E aí você, dentro de todo esse cenário, tem o crescimento do fenômeno do totalitarismo definido por Hannah Arendt, que é você ter uma instituição, um Estado, que ele vai controlar todos os aspectos da vida social das pessoas. Então, diante disso, o Estado e esses movimentos que eram antissemitas, machistas, que colocavam na figura de um homem o cara que ia dar a solução para a nação, todos os aspectos da vida das pessoas iam ser controlados por ele. Então, o Estado ia definir tudo, a propaganda, a educação, as escolas. E foi assim que o nazismo começou a se entranhar dentro da nacionalidade alemã e se tornar o que ele aconteceu. Pode falar, professor. Um minuto para concluir. Um minuto? Agora a gente vai trabalhar sobre Hans Kelsen e Carl Schmitt. Carl Schmitt, ele foi o grande jurista do nazismo, ele entendia que o soberano era o guardião da Constituição. E já Hans Kelsen, ele dizia que o guardião da Constituição deveria ser um tribunal de constitucionalidade. Carl Schmitt, ele ganhou durante o nazismo, mas Hans Kelsen, depois, os tribunais de constitucionalidade, eles dominaram os países do nosso continente, o Ocidente, no caso, né? Os países ocidentais. Pode passar. E agora a gente vai trabalhar da Constituição Federal de 1988, que tem uma grande ligação com a Constituição de Weimar, porque as duas vieram em períodos de crise. O Brasil teve um milagre econômico na ditadura militar, e após o milagre econômico, o país entrou na grande inflação, a década perdida, a década de 80, hiperinflação, dívida externa, o país não crescia. Então a gente precisava recuperar nossa economia e nossa sociedade. Então a gente criou uma Constituição que tratasse de um Estado que vinha de uma ditadura, de um Estado liberal, que garantisse esses direitos às pessoas, que garantisse uma separação dos poderes, mas ao mesmo tempo a gente precisava de um Estado que cuidasse do progresso da economia e da sociedade. Então foi daí que veio a ideia na Constituição brasileira, garante o direito ao progresso, ao meio ambiente, mas também garante o direito à educação, à previdência social, à segurança pública, ao lazer. Então foi dentro desse aspecto que a Constituição de 88 se baseou na Constituição de Weimar. Pronto, foi isso. Obrigado. Boa. Perfeito. Tá ótimo.
Alguém do grupo quer fazer alguma complementação? De 10 segundos. Professor, é só algo bastante pessoal, porque eu lembrei bastante daquele conceito de Harari, das ordens imaginadas, né? E eu pensando assim, associando, era estudando e pensando literalmente nisso, porque é como ele falou, né, o conceito de La Salle também, não vai passar de um pedaço de papel, mesmo que a Constituição fosse bastante sofisticada, mesmo que estabelecesse tudo de inovador, que de fato a Constituição de Weimar estabeleceu, a população ela cria no Führer, né, na figura de Hitler como algo até messiânico de fato, né? Então, é só esse pequeno comentário, que para mim eu associei bastante. Perfeito, Ana. E muito oportuna a sua colocação. Assim, parabenizo o Arthur também pela exposição. Muito oportuna também a sua colocação, porque, se vocês observarem, Hitler teve alguma preocupação em formular logo uma Constituição que fosse a cara dele? Não. Ele era a Constituição. Há exemplo do que a gente escutou um dia desse, assim, eu sou a Constituição, né? Enfim, o que a gente observa é que se o próprio governante assume a postura totalitária, não adianta de nada ter Constituição garantindo direitos, ou qualquer instrumento de proteção a esses direitos, porque o que vai valer mesmo é a sua vontade. Né? Pois não, Arthur? Não, só um comentário que eu acelerei na hora de falar de Hans Kelsen e Carl Schmitt, que era justamente isso, tipo, o soberano era o Führer, em alemão, a tradução. Isso. E o Führer era quem ia decidir o que a Constituição ia valer e o que não ia valer. Então, essa era a ideia de Carl Schmitt, que foi o principal jurista do nazismo, condenado, julgado no Tribunal de Nuremberg, etc. Mas eu acelerei, assim, para não passar do tempo. Perfeito, perfeito. Sem mais demoras, vamos passar para o grupo 6, apresentar. Ana, você vai apresentar para mim? Por favor. Mas tinha transmitido, não foi, não? Ah, agora foi. Foi, agora apareceu. Atrasado. Certinho, muito obrigada. Posso começar? Pode começar. Boa noite. O meu grupo vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele é composto por Ana Clara Machado, César Augusto, eu, Maria Fernanda, Rani, Isabelle, Laura, Nádia e Tamires. Pode passar. Tá travando? Tá parado. Não, eu acho que ela não conseguiu expandir. Eu expandi e tô no segundo slide aqui. Acho que é o problema com o compartilhamento. Só um instantinho. Certo, obrigada. Mas pode ir falando. Mas eu posso dar continuidade? Pode. Esse momento ia ser exposto um vídeo sobre a atual situação que está acontecendo no Afeganistão, né? A crise humanitária do extremismo religioso, baseado na leitura radical do Sharia. Então, agora que ela conseguiu disponibilizar, vamos ver um pouquinho. Podemos ver, né, a situação das pessoas em que se encontram desesperadas por uma coisa básica, né, o direito à vida, à alimentação, o de ir e vir, que não está sendo respeitado. A partir dessa situação também, a violação acontece principalmente das mulheres, né, que a leitura radical da lei do Irã
faz com que as mulheres elas sejam bem mais atingidas, né, em questão às restrições. E essa retomada no controle depois de 20 anos foi pela retirada das tropas, né, dos Estados Unidos, que facilitou com que o Talibã adentrasse e tomasse conta, não só do território, mas como assim também do controle das pessoas, né, civis. Dando um pouco da continuidade, o papel da ONU numa situação dessa é em garantir esses direitos, em que nós vamos apresentar durante o trabalho a importância e como surgiu essa apresentação, já que não vem de agora. A base dos direitos humanos vem do justnaturalismo moderno, né, que considera os direitos naturais atribuídos ao homem decorrentes da natureza. Sua principal característica é a racionalidade. Qualquer sociedade deve prezar pela dignidade humana, conferindo com base em sua natureza. A tendência é manter a convivência em paz e harmonia, e a lei ela é verdadeira e de caráter universal. Vamos passar um pouco pelo percurso histórico, né, em que essa realidade ela não era respeitada desde a antiguidade, com os estoicos, passando pela Idade Média, se desenvolvendo até a modernidade. Um exemplo disso seria no Renascimento. Eles valorizavam o raciocínio, o antropocentrismo, mas eles faziam a negação contundente do direito à dignidade, pois escravizavam e torturavam as pessoas, né? Principalmente pela fé e pelos interesses do Estado. Os primeiros indícios do direito positivo que vinculavam e respeitavam a dignidade humana surgiu no Iluminismo. Eles valorizavam o uso da razão e promoviam ideais de liberdade, de tolerância, fraternidade, e o seu progresso, eles tinham por ideia a criação de um governo constitucional para dividir a Igreja do Estado. O surgimento dessas revoluções, né, como a independência dos Estados Unidos e a francesa, aconteceu para um reconhecimento do homem como um sujeito de direito e de deveres individuais. Essas revoluções, elas culminaram em uma série de textos. Eu vou citar algumas delas para vocês, que é a Declaração dos Direitos da Virgínia, né, que foi a primeira, em 1776, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que veio logo em seguida, e com a Revolução Francesa veio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Junto dessas revoluções, mais o advento da Revolução Industrial, que foi imprescindível, outros movimentos sociais fez com que os direitos humanos eles fossem se ampliando gradativamente. Sobre o surgimento da criação da ONU, ela veio pós-guerra, né, com a Declaração Universal, que foi em 1948, que permitiu com que as pessoas tivessem essa garantia e esses direitos com a maior atenção. Pode passar. Pronto, nós vamos ver individualmente o enquadramento histórico-político, as raízes ideológicas, o conteúdo da declaração, força jurídica da declaração, a sua origem, gênese da declaração e a sua atualidade. Podemos ver nesse enquadramento histórico-político a presença de lutas, né? A primeira delas, que tendia a promover o desenvolvimento das relações, era a liberação do povo hebreu, que é a Cilindro de Ciro, localizada na Pérsia, no atual Irã, que ele estendeu pela liberdade religiosa e igualdade social dessa região. Nessa luta também foi acompanhada a Revolução Francesa, que permitiu a declaração, como eu já citei, dos direitos do homem e do cidadão, que foi o primeiro documento dos direitos humanos da história, e que nele continha liberdade, igualdade e fraternidade, mas que só abrangia ao povo francês.
No segundo momento, havia a Revolução Industrial, que era o movimento dos proletários, né? Que, com os avanços tecnológicos, buscavam pela melhora nas condições de trabalhos e, principalmente, queriam melhorar a situação da pobreza dos indivíduos, que eram muito explorados. Tem a Segunda Guerra no século XX, que culminou também, depois do seu acontecimento, no surgimento da Organização das Nações Unidas, e que, consequente, veio com a assinatura da Carta das Nações, né? Que foi um documento que fazia com que, a nível internacional, os países individualmente assumissem essa responsabilidade. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre as gerações dos direitos humanos. A primeira geração, ela veio com esse viés de liberdade, que está presente também no cilindro de Ciro, né, como eu já citei, na Revolução Francesa, que eles tinham a compreensão dos direitos civis, políticos e liberdade clássicas, que inclui o direito à vida, à liberdade, segurança, e também ao devido processo legal e auxílio em face da perseguição política. Vou ser bem breve, para que dê para abordar tudo, né, porque tudo é de extrema importância, então vamos para a segunda geração. Tem a parte da igualdade, que foi a da segunda geração. Essa geração, ela veio com a Revolução Industrial, que eles buscavam a igualdade enquanto trabalhadores, e a questão também da mulher, né, como podemos ver, né, na imagem disponibilizada, que tem o objetivo de garantir aos indivíduos condições materiais imprescindíveis para o pleno gozo dos direitos. E também compreende os direitos econômicos, sociais e culturais das pessoas. Pode passar. A terceira geração, ela busca a fraternidade, que ela vem com a Declaração dos Direitos Humanos, que compreende o direito a um meio ambiente equilibrado, uma qualidade de vida saudável, progresso, paz e harmonia, né? E que não só veio com a Declaração dos Direitos Humanos, mas com vários movimentos, principalmente religiosos. A quarta geração é sobre a tecnologia, que compreende os direitos decorrentes da engenharia genética, dos direitos tecnológicos, e que é muito visto atualmente. Pode passar. Sobre as raízes ideológicas, a principal inspiração foi, como eu já falei, que tem por base o justnaturalismo, né? Que fundamenta o direito numa ordem jurídica superior ao direito positivado e principalmente anterior a isso. Os princípios são invioláveis e que precedem desde a antiguidade. É presente também no artigo 1, presente aqui, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, que devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. Vê-se a ideia de igualdade universal e de normas superiores, né? E que são atrelados à natureza humana. No conteúdo da declaração, temos esses principais pilares: o direito da pessoa humana, que vem vinculado à liberdade, segurança, e aos direitos do indivíduo, às suas relações sociais, que vem com a intimidade da vida familiar, com o matrimônio. Os direitos políticos também, que é um dos pilares, vem a formação dos órgãos estatais, e, como exemplo, né, e os direitos no âmbito econômico e social vem em relações ao trabalho, produção e educação. Pode passar. As limitações do direito, eles surgem para que eles não se confrontem entre si. E são eles: assegurar o direito, garantindo a moral, a ordem pública e o bem-estar na sociedade, exercer seus direitos e a liberdade de modo não conflituoso, não utilizar com fins de destruir os direitos enunciados na declaração. Pode passar. Na força jurídica, nós vamos ter a resolução da Assembleia Geral, né, que aderiu como a Declaração dos Direitos Humanos, e nesses diferentes tratados, que não gera força vinculante.
Em seguida, com comprometimento com o propósito da Carta da ONU, que tem por promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos. Ela é reconhecida pelo direito costumeiro internacional, né, como jus cogens, como é chamado, e a interpretação dos direitos universais, dos direitos humanos, direitos universais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela já chega a possuir uma força vinculante em sua interpretação, diferentemente da Assembleia Geral, porque... Eita, me perdi um pouco, mas ela já possui uma força vinculante depois pelo Pio-Vezan, e que os Estados-membros das Nações Unidas têm, assim, a obrigação por promover o respeito à observância universal dos direitos proclamados pela Declaração. Pode seguir. Pronto, sobre a origem da Declaração, ela ocorreu através das guerras mundiais, né, conflituosas, em que tinham o desequilíbrio do convívio social, principalmente pelo desrespeito religiosos e por ideais políticos, né, como a Segunda Guerra. Por isso que foi criada a ONU. A proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos fez com que isso tivesse uma garantia a nível internacional e que respeitasse a dignidade da pessoa humana. Pode passar. A declaração, na atualidade, ela tenta mais para violações dos direitos humanos, né, na atualidade, contra o genocídio e a tortura, porque antigamente as pessoas sofriam isso, mas não tinham como denunciar ou reivindicar algo. Tinha apenas que viver aquela situação. E hoje, através desse método universal, eles já podem, sim, reivindicar o direito à alimentação, à moradia, à vida, a sua liberdade civil, né, como citado aqui também. Ela, na sua atualidade, ela possui uma linguagem mais acessível para a população, que todos hoje podem, em suas constituições, né, podem interpretar e, assim, reivindicar seus direitos como básicos. A sua atuação universal, né, como já citada, antigamente eram 50 países que aderiram, né, hoje já são 193 países, e principalmente respeitando as limitações que ela havia, que antigamente havia em seu texto e hoje não tanto. Pode passar. Na Constituição Brasileira, né, de 1934, foi a primeira vez que surgiu uma reforma que regularizou o trabalho fixando a jornada de máxima diária e semanal, mais o salário mínimo, né, dos trabalhadores. Já na Constituição de e garantias fundamentais e na ordem social prevista no título 8. Pode passar. Podemos concluir, através da Declaração dos Direitos Humanos, que apresenta vários desafios para assegurar esses direitos, né, em todo o mundo e a todos os indivíduos. Até porque se trata de convivência, de conflitos e principalmente do respeito à dignidade da pessoa humana. Mas a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela tenta por estratégias de combate às violações, com a criação de órgãos transnacionais e investimento, principalmente na educação. Muito obrigada pelo Perfeito, Maria. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Alguém mais do grupo quer fazer alguma complementação em 10 segundos? Não, professor, tá tudo ok. Foi muita coisa, muito difícil. Muita coisa na cabeça. Foi difícil né? sintetizar. Mas, enfim, mas foi ótimo. Vocês conseguiram apresentar nos 15 minutos, assim, dois temas bem complexos, né? Pessoal, deixa eu só combinar com vocês o seguinte. Certo, já? Tá ok.
deixa eu fazer o seguinte, já está bem adiantada a hora, vamos fazer o seguinte, até a próxima quinta-feira eu vou marcar um novo encontro só para a gente concluir esses assuntos que ficaram restantes dessa aula. Aí a gente tem ADR final, vocês tiram as dúvidas, certo? Antes da consolidação das notas. Tá certo? Para não ficar não adentrar muito à noite, que eu sei que os assuntos vão ter essa tendência. Tá certo? Certo. Aí eu vou marcar um dia e aí a gente, se quem tiver alguma questão particular para tratar, não conseguir estar nesse dia, que vai ser uma aula extra, a gente faz uma chamada particular. Certo? Certo. Pessoal, então, boa noite a todos e a todas. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Professor? Oi. Professor. Oi.